por que eu prefiro anunciar no Google Ads do que no Meta Ads? Bom, antes de começar a pontuar porque eu tenho essa preferência, é importante ressaltar que existem segmentos de empresas que eles vão se dar melhor em determinadas plataformas. Então vai ter um segmento que ele vai ser muito melhor no Google Ads, só que vai ter um segmento que ele não vai ser tão bom assim, ele vai ser bem melhor no Meta, ou até mesmo no TikTok, no LinkedIn, apesar de eu achar o LinkedIn péssimo para anunciar ali, tem segmentos que vão se dar melhor ali. Então assim, é muito relativo de acordo com o nicho da empresa que você atende, tá? Mas eu quero pontuar aqui o que me levou a preferir anunciar no Google Ads e, consequentemente, como eu prefiro anunciar por lá, eu também prefiro prospectar segmentos de clientes que se dão melhor no Google, tá? Então, acompanha aí. Primeiramente, né, acho que o fator importante do Google Ads que me leva a querer anunciar por lá. Eu vou estar anotando aqui na tela. Estou testando aqui esse novo modelo de vídeo, né? Mas seria porque no Google nós temos ali leads, fundo de funil, tá? Então se a gente pensar num funil, a gente tem que passar ali por algumas etapas. Deixa eu desenhar um funil aqui rapidinho. E a gente tem a primeira etapa sendo a etapa de consideração da solução. A segunda etapa a gente pode dizer que é uma etapa que a pessoa já tem consciência, tá? Vou até escrever aqui por cima. Consciência. E aí depois vem a etapa da compra, né? Onde ela já está no fundo mesmo ali do funil. O que acontece? A gente tem algumas características de que no Google Ads ele é uma rede de intenção, muita gente sabe disso. Ele não é uma rede de atenção como no Meta, né? Então no Meta Ads a gente está brigando por atenção. Atenção. Caraca, não estou dando certo escrever isso aqui não. Pera aí. No Meta Ads eu estou brigando aqui então por atenção. Enquanto no Google a gente está ali numa rede de intenção. O que isso significa na prática? Se eu tenho uma pessoa ali que está precisando de alguma coisa, quando ela está com uma necessidade, ela vai direto no Google Ads buscar por essa solução. Então ela já chega com uma intenção, porque para o meu anúncio aparecer para ela, tirando rede display, YouTube e outras coisas, na rede de pesquisa, para o meu anúncio aparecer, depende que ela pesquise por aquilo. Então ela vai pesquisar por um determinado serviço, por um determinado produto, ou por uma solução, ou até mesmo pela dor que ela está sentindo. Então, se ela está pesquisando por aquilo, ela está numa etapa que ela não está mais considerando se ela deve ter aquilo ou não. E ela já tem uma consciência de que ela precisa daquilo, tá? Então ela está mais para baixo ali no funil. E aí agora entra essa fase dela comprar, dela se tornar cliente. É lógico, essa etapa final vai depender ali da minha qualidade do meu anúncio, da qualidade da minha landing page, a entrega que eu faço, etc. Mas o fato é que por o lead já estar aqui nessa etapa mais avançada, que é essa etapa aqui de consciência, então eu acabo atraindo pessoas mais qualificadas para minha solução, acabo atraindo leads melhores, tá? Já no Meta Ads a gente tem uma rede de atenção, ou seja, eu estou ali buscando pessoas que estão se entretendo, elas não estão necessariamente procurando por aquela solução que eu tenho, né? Vamos supor ali que eu tenho um tênis esportivo que eu estou vendendo, a pessoa não necessariamente está buscando por aquilo. Só que aí apareceu a oportunidade, eu chamei a atenção dela com um tênis que faz sentido para ela, ou que de repente coincidiu de ela estar no momento que ela quer começar uma corrida por estar no começo do ano, e aí apareceu um preço legal, atrativo, isso chamou a atenção dela. E aí, então ela não necessariamente estava buscando por aquilo, mas agora aquilo chamou a atenção e ela está começando a considerar, então ela está na fase inicial. Tá? E aí leads que estão apenas considerando, muitas vezes são leads que a gente chama, né, de curiosos. Então eles estão muito no topo de funil e eles estão mais longe aqui da etapa de compra, diferente dos leads que estão aqui, que é o caso do Google Ads. Então o Google ele tem essa característica de atrair leads melhores. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ele atrai leads melhores. Esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto envolve estrutura de campanha. Porque no Meta Ads nós temos que fazer ali uma estrutura, né, de campanha, conjunto de anúncio e criativos.
Esses criativos, a depender principalmente do raio, da localização geográfica, ele vai saturar de forma rápida. Então você pode ter um anúncio que está funcionando muito bem e você infelizmente vai perder ele dentro de um mês, às vezes dentro de uma semana, porque ele já apareceu para as pessoas relevantes e agora ele está ou aparecendo muitas vezes para as mesmas pessoas, o que não causa impacto nelas, né? Ou eles estão aparecendo para pessoas que não têm genuíno interesse nisso. Então, eu percebo que o MetaAds ele exige uma análise mais frequente. Então eu preciso estar sempre analisando, pausando o criativo, subindo o criativo novo, testando novas ofertas. Ou seja, isso acaba exigindo mais trabalho. Isso faz com que o resultado ele acabe passando por uma oscilação. Então, diferente do Google, ele não é tão estável. Ele vai ter seus altos e baixos, certo? Isso é uma coisa que eu presencio. Já no Google Ads, não. Lá, nós não temos a característica de ter um anúncio em formato de imagem e vídeo, pelo menos não na rede de pesquisa, né? Não estou falando aqui de display e de outras redes, estou falando da rede principal do Google, que é a rede de pesquisa, que é onde a maioria das pessoas anuncia e está presente. Lá a gente não precisa subir determinadas mídias, igual eu falei de imagem e vídeo. Então a gente precisa ser muito bom na copy, a gente precisa elaborar um texto muito bom. E aí se meu anúncio ele respeita uma tríade que é o que a pessoa, vamos colocar aqui, ó, número 1, o que a pessoa pesquisou, então termo de pesquisa, então a pessoa pesquisou pelo tênis esportivo, vamos supor, né? Segundo, o anúncio. E terceiro, página de destino. Se eu respeito muito bem essas três características aqui, então eu vou conseguir fazer com minha campanha ter uma ótima performance. Eu não preciso ficar trocando muitos títulos, descrições. Uma vez que isso funcionou, uma vez que eu realmente consegui com que esses três tópicos aqui fossem respeitados, aí eu vou ter uma performance muito maior. E tem casos aqui de clientes que a gente faz otimizações semanais, né? Porém, a mesma campanha consegue uma performance ali por um período muito grande, diferente do meta, que a gente precisa estar sempre revendo ali e refazendo as coisas. E o que seria essa tríade que eu estou falando, né? O termo de pesquisa é o que a pessoa pesquisou, então vamos supor que ela está procurando ali, deixa eu pensar aqui um exemplo, está procurando por troca de pneus, vamos supor, ela quer comprar um pneu novo, tá? Ela pesquisou isso, pneu em determinada cidade, ou pneu barato, foi o que ela pesquisou. E aí eu tenho uma palavra-chave que envolve pneu, então a minha palavra-chave está abrangendo esse termo de pesquisa da pessoa. E aí, no meu anúncio, eu coloco várias vezes a palavra pneu, trocar pneu, pneus novos, pneus baratos, pneus em 10 vezes sem juros. Começo a colocar várias vezes o termo pneu, que está linkado com o termo de pesquisa, tá? E aí a pessoa cai numa página de destino que tem muitas vezes a palavra pneu também. Inclusive já fica uma dica aí, né? A gente coloca um FAQ normalmente nos sites, que é aquele perguntas frequentes, né? Onde a gente coloca e repete muitas vezes a mesma palavra. Então se eu sei que o termo pneu é um termo que eu acabo vendendo muito, então eu vou fazer questão que a minha página também tenha muitas vezes a palavra pneu. E aí eu coloco, sei lá, 35 vezes a palavra. Tem que ser bem redundante mesmo. Aí o Google, ele entende que meu termo de pesquisa faz sentido com o meu anúncio e que meu anúncio está levando a pessoa para uma página que faz sentido com o termo de pesquisa dela. Entende? Então tá tudo linkado e aí eu acabo tendo uma boa performance. Então no Google Ads eu acabo gastando mais tempo na fase de planejamento, de entender, de fazer pesquisa de mercado, entender bem que tipo de palavra-chave que eu vou usar, como que vai ser... Como que eu vou compor meu anúncio, para onde ele vai levar. Então a landing page ela é importantíssima nessa fase de conversão. E aí o que me permite ter um desempenho muito maior por muito mais tempo. Então esses dois motivos aqui me levam a preferir o Google Ads. Tem outros motivos também, mas esses dois são os principais. E aí a gente também tem um ponto negativo, que no Google, a gente tem duas questões, né? Se o segmento não está lá, se você não tem volume de pesquisa ali para o seu segmento, de repente você tem um segmento ali que atrai mais a pessoa visualmente. Não está tanto associado com necessidade, como por exemplo o pneu que eu citei, né? Então, provavelmente isso vai se dar melhor numa mídia em que mostra o seu produto, o seu serviço de forma com uma imagem, com um vídeo, né? Então isso acaba atraindo, chamando a atenção.
Então, normalmente produtos ali que são produtos supérfluos acabam se dando melhor no Meta Ads do que no Google, né? Então, nesse caso, o Google acaba tendo uma desvantagem. Então, você tem que selecionar muito bem o segmento de empresa que está prospectando, se você quiser rodar somente o Google Ads, por exemplo, né? E outra desvantagem é referente a volume de pesquisa mesmo. Se você atua numa região pequena, então de repente você está numa cidade ali que tem uma população mediana ou até mesmo pequena, não vai ter uma demanda tão grande. E aí não adianta você colocar muita verba no Google, porque o Google ele vai gastar de acordo com a ação do lead, né? Então se o usuário clicou no anúncio, começa a gastar. Se ele não clicou, não gasta. Então eu tenho casos aqui de clientes em que a gente já colocou verbas, por exemplo, de 20 mil reais por mês no Google, mas o Google só gasta 12 mil, ele não gasta o restante que a gente colocou. Por quê? Porque não tem demanda suficiente. Então, se de repente tem uma sazonalidade no mercado, ou se tem uma crise, como a gente tem aqui muito, né? E aí o preço das coisas sobe, a demanda cai, a quantidade de pesquisas referentes àquele produto ou serviço cai, você acaba ficando refém. Então, não é uma plataforma que eu consigo ir atrás do lead. Eu dependo que ele venha atrás de mim e a minha função é aparecer no topo, entende? Então, nesse sentido, o Google ele acaba gerando uma dependência muito grande. Por isso que a gente, para não ficar refém disso, a gente procura prospectar aqui na nossa empresa de tecnologia empresas que, de preferência, atuem no Brasil todo ou numa região que tem um nível de população alto. Então, isso, consequentemente, vai gerar uma quantidade de pesquisas alta também, tá? E aí, eu ensino tudo isso, né, na minha mentoria aqui. Se você quiser entender mais, aqui eu estou falando sobre tráfego pago, né, mas tráfego pago ele entra só como uma parte da solução do todo. Aqui a gente oferece CRM, automação, inteligência artificial. A gente transformou uma agência em uma empresa de tecnologia e hoje a gente vende contratos acima de R$ 3.500 por mês, gerando muito resultado para os nossos clientes. Se você quer entender como que isso funciona, só clicar aqui no primeiro link da descrição, onde tem a mentoria Vértice, lá eu vou explicar detalhadamente. Você pode também me mandar uma pergunta lá no Instagram, beleza? No demais, se inscreve aí no canal, porque eu estou no desafio de 100 dias, então eu estou gravando um vídeo por dia nos próximos 100 dias, vão sair 100 vídeos aí. Então, se você quiser acompanhar todos os conteúdos, não deixa de se inscrever aí, que eu vou estar compartilhando bastante coisa que acontece aqui na operação, fechou? Tamo junto!